Então você estudou a sua vida toda, agora está com um emprego legal, ganhando seu dinheiro e está na hora de financiar um carro e comprar um apartamento. Meu nome é Pedro Melucci e você está no Invest.doc. Antes de prosseguir, não se esqueça de curtir, se inscrever e de compartilhar. Ajuda a gente a mostrar para o YouTube que isso aqui é um conteúdo relevante e bem produzido. Então, nos vídeos anteriores a gente conversou um pouquinho sobre o que é investimento e por que é importante o tempo no investimento. Agora a gente precisa falar um pouquinho sobre os conceitos básicos do mundo dos investimentos. E nesse primeiro tópico a gente precisa definir o que é passivo e o que é ativo. E a gente não está falando ainda dos ativos e dos passivos contábeis, isso aí é um conteúdo para um outro vídeo. A gente vai falar sobre o que é um ativo e o que é um passivo para o investidor. Ativos então são bens que geram valor ou que geram renda para o investidor. Dentre os ativos a gente pode falar de fundos imobiliários, ações de empresas, títulos públicos como é o caso do título do Tesouro, uma série de outros, e também de coisas físicas, como é um exemplo de um imóvel que você coloque para alugar. Ativos são, então, por definição, investimentos. E é atrás deles que o bom investidor tem que ir atrás. Os passivos são, então, o outro lado da moeda. Isso significa que um passivo que você tem hoje vai valer cada vez menos quanto mais tempo você carregue, diferente de um ativo, que pelo contrário vai valer cada vez mais. Ou então que, com o passar do tempo, vai te dar uma rentabilidade que vai somar a sua bola de neve de investimentos. A gente tem, então, uma série de exemplos do que são passivos financeiros. Pensa, por exemplo, num carro que você compre, ou numa chácara que você use só para lazer, nas roupas que você usa, nos móveis da sua casa. E isso não significa que os passivos não são necessários para a sua qualidade de vida também. Além de que muitas vezes os passivos também se comportam como ativos, e passam a ser ativos inclusive. Pensa, por exemplo, em alguém que tem um carro e decide se tornar um motorista de táxi ou então um motorista de aplicativo. Esse carro ele passa a gerar uma rentabilidade para a pessoa. A mesma coisa uma pessoa que tem uma chácara toda prontinha para ser usada para lazer. Ele começa a alugar essa chácara para eventos. Também vai passar a se comportar como um ativo. E os exemplos de passivos que passam a ser ativos são infinitos. Não só na questão da rentabilização deles. Mas pensa, por exemplo, num carro muito antigo. Em algum momento ele passa a ser uma relíquia. Então ele passa a se valorizar frente ao valor anterior dele. Bom, mas discutir como fazer seus ativos se valorizarem ou fazer eles renderem dinheiro para você não é o foco do vídeo de hoje. E a conclusão que a gente chega então é que o investidor ele é um grande acumulador de ativos. E no mundo real o que não faltam são exemplos de pessoas que não sabem manejar o dinheiro e acabam sendo grandes acumuladores de passivos. Pensa, por exemplo, na maioria das pessoas que ganhou o Big Brother ou nas pessoas que ganham boladas na Mega Sena. A maioria acaba adquirindo muitos bens de consumo, casas de lazer, carros, e essas coisas elas geram uma certa depreciação. Então você tem que investir cada vez mais dinheiro para manter aquelas coisas, ao invés de fazer com que elas rendam dinheiro para você. E a maioria das pessoas acaba então voltando no final à estaca zero. O maior exemplo talvez, pelo menos para ilustrar, não que não seja útil para você, tá? Mas são carros. Pensa que um carro, da feita que você tira um carro zero da concessionária, ele já sai dali valendo menos do que ele valeria. Cada vez que você leva numa revisão você está gastando dinheiro, você gasta dinheiro com o seguro do carro, você gasta dinheiro com mecânica e você gasta dinheiro com IPVA, além de outras pequenas pormenoridades que vão pelo meio do caminho. Então a primeira mensagem aqui, sem grandes cálculos matemáticos, defina na sua vida o que são ativos e o que são passivos. Pense nela como um investidor. Não se prive de nada, mas faça o que está ao seu alcance e tente ser um acumulador de ativos. Tente fazer essa bola de neve cada vez crescer mais. E agora que a gente já sabe o que são ativos e o que são passivos, eu queria discutir um segundo assunto. O que é então um ativo financeiro de renda fixa e o que é um ativo financeiro de renda variável? A renda fixa então é uma renda que é pré-definida contratualmente. Então quando você adquire o produto de renda fixa, por exemplo, uma letra de crédito, uma debenture, um título público do Tesouro, você fecha um acordo de uma certa rentabilidade. E essa rentabilidade ela é esperada ao longo do tempo. Você não vai ter grandes surpresas e você não vai ter desvalorização do seu capital. Calma, se vocês ainda não sabem o que são essas coisas, vocês vão descobrir nos vídeos que a gente vai postar no futuro. Fiquem tranquilos. Bom, então os ativos de renda fixa geralmente são mais seguros, via de regra, ok? E também não trazem grandes surpresas para o investidor. Eles são mais considerados para os investidores de características mais conservadoras e também para os investidores mais moderados, podendo ser usado para diversificação de qualquer tipo de carteira. E uma observação sobre o seu perfil de investidor. Se você ainda não sabe qual é o seu perfil, existem N questionários na internet, mas no momento que você entrar para a sua corretora, você provavelmente vai ter que responder algumas perguntas e você vai receber o seu perfil de investidor, que pode no futuro
com um pouco mais de educação financeira e evoluindo, ou então se manter o mesmo. Já os ativos de renda variável são ativos que, como o próprio nome diz, vão ter o seu preço variável com o tempo. Então são ativos que são geralmente negociados na bolsa de valores e dependem de demanda e de oferta. Então a variabilidade, o que a gente chama de volatilidade, vai ocorrer ao longo do tempo. Entre esses ativos de renda variável, nós temos como exemplo principal as ações, fundos imobiliários, stocks, REITs nos Estados Unidos, ETFs, tanto aqui na Bolsa do Brasil quanto na Bolsa Americana, ouro, prata, criptomoedas, dentre um monte de outras coisas. E geralmente o perfil que mais se adequa a esse tipo de variabilidade de preço são os perfis mais agressivos ou até alguns moderados. Tá? Justamente porque você vai ver o seu dinheiro um dia um pouquinho mais valorizado, outro dia um pouquinho mais valorizado, então essa grande variação muitas vezes não é tolerada, principalmente pelo investidor iniciante. Isso é um assunto para vídeos posteriores, mas via de regra os ativos de renda variável se mostraram mais rentáveis ao longo do tempo. E a pergunta que fica então é, para o investidor iniciante, por onde começar? Eu já respondo de cara, comece estudando. Tá? O investidor iniciante ele pode começar tanto pela renda fixa quanto pela renda variável, não tem problema, desde que ele saiba o que ele está fazendo. Para ilustrar esse final de vídeo, para mostrar a importância da educação financeira para vocês, vou contar uma história minha. Eu comecei certo, eu comecei estudando e fazendo a minha reserva de emergência. Só que na hora de guardar a minha reserva de emergência, eu quis um ativo financeiro realmente de renda fixa, mas que tivesse uma rentabilidade um pouquinho maior. E o ativo que eu escolhi foi o Tesouro IPCA, que é um ativo incrível, ótimo. Dentro da renda fixa talvez seja meu preferido hoje. Mas o Tesouro IPCA ele tem uma coisa chamada de marcação a mercado. Então ele tem um preço variável, a menos que você carregue o tesouro até o vencimento dele. E eu comprei o Tesouro 2035. E logo que eu comprei, no dia seguinte ele estava desvalorizado em mais ou menos 2 ou 3% do capital que eu tinha investido. E eu fiquei louco, eu fiquei preocupado, porque eu tinha comprado uma coisa que eu esperava usar como reserva de emergência. E de repente a minha liquidez não... Se eu puxasse a minha liquidez no dia seguinte, eu teria perdido dinheiro. Então fica aí o exemplo para vocês e estudem antes de começar a investir.